Êxodo capítulo 26. Cortinas de linho e cobertura de pelo de cabras e pele de carneiros do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido e pano azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma mesma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás em uma cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma mesma medida. E juntarás 5 destas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte. E dobrarás ao meio a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, a que está na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de bronze e colocarás os colchetes para dentro das laçadas, e assim juntarás a tenda para que seja uma só tenda. E o resto que sobrar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobrar, penderá de sobra sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado do outro lado, que sobrará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra sobre os lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também para a tenda uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e outra cobertura em cima, de peles de texugo. Tábuas do tabernáculo, de madeira de acácia, cobertas com ouro. Farás também de madeira de acácia as tábuas do tabernáculo, as quais serão postas verticalmente. O comprimento de cada uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada uma tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada uma tábua, travados, um contra o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas do lado sul, voltadas para o sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte. Com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também se ajuntarão acima de seus altos, em uma argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também barras transversais de madeira de acácia, 5 barras transversais para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras transversais para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras transversais para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados, para o oeste. E a barra transversal central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra extremidade. E revestirás com ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as barras transversais,
Também as barras transversais as revestirás com ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Véu separando o lugar santo do santo dos santos. Cortina da porta do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido. Com querubim se fará, de obra esmerada. E o suspenderás sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestida com ouro. Seus ganchos serão de ouro sobre as 4 bases de prata. Pendurarás estendido o véu debaixo dos colchetes, e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a cobertura do propiciatório sobre a arca do testemunho, no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo, para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de pano azul e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro. Seus ganchos serão de ouro, e tu fundirás para elas 5 bases de bronze. Êxodo capítulo 27. Altar dos holocaustos, sacrifícios queimados, de bronze. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a sua largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados será a sua altura. E farás as suas pontas em forma de chifre sobre os seus 4 cantos. As suas portas em forma de chifre formarão uma mesma peça com ele, e o revestirás com bronze. E tu farás também os seus recipientes para recolher a sua cinza da gordura, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus ganchos de pendurar carne, e as suas panelas de carregar brasas vivas. Todos os seus utensílios farás de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os revestirás com bronze. E os varais serão postos por dentro das argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, para o levar. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. Pátio do tabernáculo e porta do pátio. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do sul, voltadas para o sul. O pátio terá cortina de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas molduras decorativas serão de prata. Assim também para o lado norte das cortinas, no comprimento, serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas molduras decorativas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado oeste, haverá cortina de 50 côvados. As suas colunas serão 10 e as suas bases serão 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado leste, voltado para o leste, será de 50 côvados. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de pano azul e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases serão 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de molduras decorativas de prata. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de bronze. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todas as suas estacas
e todas as estacas do pátio serão de bronze. Azeite puro para o candelabro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te traga o azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e os seus filhos as porão em ordem, desde o anoitecer até o alvorecer, diante da face do Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para as suas gerações, em favor dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 28. Sacerdotes. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me prestarem serviço de sacerdote, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas para Arão teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a que eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, a fim de que me preste serviço de sacerdote. Vestes dos sacerdotes. Estas, pois, são as vestes que eles farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, a fim de me prestarem serviço de sacerdote. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas, e assim terá sido unido. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, formará uma mesma peça com ele, de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes em uma pedra, e os restantes 6 nomes na outra pedra, segundo a ordem dos seus nascimentos, conforme a obra do esculpidor em pedras, semelhante ao esculpimento de sinete de assinatura. Lavrarás essas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as duas pedras sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante da face do Senhor. E 2 ornatos em forma de guirlanda de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás, e os ornatos em forma de guirlanda de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, o farás de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado será depois de dobrado ao meio, de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste, com 4 fileiras de pedras. A primeira fileira será de 1 sárdio, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Esta será a primeira fileira. E a segunda fileira será de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira fileira será de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta fileira será de 1 berilo e de 1 ônix e de 1 jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas com selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás sobre o peitoral 2 cadeiazinhas nas extremidades, obra trançada de ouro puro. Também farás sobre o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fileira de ouro nos 2 anéis que estão nas extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fileira colocarás nos 2 engastes, e as porás sobre as ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral,
na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode, com um cordão de fio azul, para que ele esteja acima do cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar até o santuário, para a memória diante da face do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante da face do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante da face do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode, todo de pano azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha será, para que não se rompa. E embaixo sobre as suas bordas farás romães de pano azul e de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã. Haverá sobre as bordas do manto ao redor. E isso estará sobre Arão quando prestar serviço, para que se ouça o seu sonido, quando entrar até ao santuário diante da face do Senhor, e quando sair, para que não morra. Lâmina, pétala de ouro puro, gravada com selo, santidade ao Senhor. Também farás uma lâmina, pétala de ouro puro, e sobre ela gravarás com as gravuras de selos, santidade ao Senhor. E a atarás com um cordão de fio azul, de modo que esteja sobre a mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação diante da face do Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas para os filhos de Arão, e para eles farás cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos com ele, e os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me prestem serviço de sacerdote. Faz-lhes também calças compridas de linho, para cobrirem a carne da sua nudez. Serão cobertura desde os lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem próximos até a tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar, para prestar serviço no santuário, para que não levantem e levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele.